Olá, amigos, que Deus abençoe a tua vida, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Nós estamos aqui diretamente da Igreja dos Servos de Deus, onde nesse momento eu gostaria de levar ao teu coração uma mensagem, a mensagem do nosso Deus, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 18, está escrito assim: Jesus põe à prova os que querem seguir. Porque não basta apenas eu estar na igreja, eu tenho que servi-lo. E através da palavra dele, de Deus, nós aprendemos tudo o que nós devemos fazer. O Senhor Jesus, Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminho, Ele nos dá a direção, porém, Ele não obriga-nos a nada, mas Ele nos ensina. Olha o que diz o versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então o Senhor Jesus estava ali acompanhado de uma grande multidão, e Ele deu ordem para que eles passassem para outra margem, para o outro lado. O Senhor Jesus, Ele nos ensina o que devemos fazer. Então, no versículo 19, ele diz assim: então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse homem, esse escriba, ele disse ao Senhor Jesus o seguinte: Senhor, aonde o Senhor for, eu irei. Porém, o Senhor Jesus, ele disse logo a verdade para aquele homem. Versículo 20 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis. Em outras palavras, as raposas, elas têm a sua casinha, elas têm onde descansar, onde repousar. E as aves do céu, ninhos. As aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o Senhor Jesus estava nos dizendo o seguinte: as raposas têm as suas casinhas, as aves, os passarinhos têm ali os seus ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, aqueles que verdadeiramente foram chamados pelo Senhor para fazerem a obra de Deus, não tem aonde descansar, não tem um lugar que é fixo. É por isso que hora e meia nós estamos em um novo lugar, ali realizando a obra do nosso Deus, porque é isso que o Senhor estava nos dizendo. É como diz a própria palavra de Deus: para onde Deus mandar, nós temos que ir. Então ele diz assim no versículo 21: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa frase, essa mensagem aqui, gente, porque muitos pensam que a obra de Deus ela é feita pelo sentimento, o sentimentalismo. Mas só que o sentimento ele só destrói, o sentimento ele só engana, o sentimento ele só acaba com a vida da pessoa. Imagina, o pai de um dos discípulos de Jesus havia falecido, e aquele discípulo pede ao Senhor Jesus se ele poderia ir primeiro sepultar o pai dele. Preste atenção nesse detalhe. Se o Senhor Jesus fosse sentimental, ou se o Senhor Jesus ensinasse-nos a viver pelo sentimento, ele poderia até falar: pode deixar, vai lá, até eu vou lá no enterro, até eu vou lá sepultar o teu pai. Mas não! O Senhor Jesus respondeu bem para aquele homem, para aquele discípulo, o seguinte, versículo 22: replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus falou o seguinte: vem, segue, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Em outras palavras, o Senhor Jesus, Ele tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Ele verdadeiramente é o único
único que pode nos ajudar, é o único que pode nos salvar. Por isso, nós devemos abrir mão de tudo e de todos para estar buscando, adorando e servindo a Ele de todo o nosso coração. Eu lembro uma vez que eu fui agir também pelo sentimento, e aí minha vida começou a ficar uma destruição. Vivi em paz, feliz, fazendo a obra de Deus, mas chegou um momento na minha vida que, ao passar pelas lutas, tribulações, por falta de eu mesmo não vigiar, deixei agir pelo sentimento. E depois que eu agi pelo sentimento, eu lembro que foi quase 5 anos de dor, de sofrimento, de uma vida ruim, de uma vida má. Tudo porque eu comecei a dar crédito ao sentimento. Comecei a viver pelo sentimento, pelo coração, e aí a minha vida começou a virar uma destruição. Mas eu lembrei que há muito tempo atrás eu já tinha ouvido falar que nós não deveríamos viver pelo sentimento, porque o coração é enganoso, o coração engana as pessoas. E aí, graças a Deus, por eu ser um conhecedor da palavra, eu lembrei daquela palavra que eu ouvi de um homem de Deus que dizia que nós não devemos viver pelo sentimento, pelas emoções. E aí eu reagi, comecei a viver novamente pela fé, que é o que a Bíblia nos ensina, e aí a minha vida se transformou, e hoje está aí uma maravilha, a gente passando, mesmo às vezes as lutas, batalhas, tribulação, nós temos feito a obra de Deus, e é conforme está escrito na palavra dele, a cada dia mais somos mais que vencedores. Ele tem nos abençoado, e assim eu convido a senhora, o senhor, você que nos acompanha através desse vídeo, para que você venha viver a fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não viva pelo sentimento, pela emoção, que isso tudo engana, destrói e acaba com a vida, com a felicidade das pessoas. Faça conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Ele tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde essa mensagem no seu coração. Mateus, capítulo 8, o versículo 18. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.